O som do relógio na parede ecoava pela casa vazia enquanto Marta cortava as maçãs para o recheio do peru. Cada movimento era preciso, quase mecânico, uma tentativa de preencher o vazio esmagador do silêncio. Lá fora, as luzes natalinas piscavam nos telhados vizinhos. Mas dentro da casa, a única luz vinha da árvore de Natal que ela decorara sozinha, com enfeites que carregavam histórias antigas. Uma lágrima rolou pelo rosto de Marta, mas ela não a enxugou. Quando o sino da porta tocou, seu coração parou por um instante. Ninguém batia à sua porta no Natal. Quem poderia ser? Ela murmurou para si mesma, a faca ainda na mão. Abrindo a porta, deparou-se com Clara, sua filha, cuja ausência era a sombra que pairava sobre todos os seus dias. A jovem estava diferente, marcada por anos de distância, mas os olhos denunciavam o mesmo conflito interno de quando partira. Entre o som dos sinos e o vento frio que invadia o ambiente, as duas se encararam como estranhas, mas também como mãe e filha, conectadas por um amor que o tempo e as feridas nunca puderam destruir. "Posso entrar?" Clara perguntou com a voz embargada. O silêncio reinava absoluto na casa de Marta. As manhãs eram sempre marcadas pelo som do vento que passava pelas frestas da janela, trazendo o eco de uma solidão que parecia permanente. Marta vivia em uma pequena cidade no interior, onde o Natal era comemorado com grandiosidade pelas famílias ao redor. A casa dela, no entanto, contrastava com as luzes coloridas e risos que vinham das ruas vizinhas. A sala exibia uma árvore de Natal modesta, decorada com enfeites antigos que Clara havia ajudado a escolher anos atrás. Era como se cada ornamento carregasse um peso, uma memória, uma lembrança que insistia em machucar. Marta passava o dia ocupando as mãos para acalmar a mente. O cheiro de peru assando misturava-se com o aroma de especiarias, enquanto ela preparava sozinha uma ceia que não tinha para quem servir. Desde que Clara se fora há 5 anos, cada Natal era uma repetição do anterior. Um jantar vazio, pratos intocados e lágrimas silenciosas. Os anos não haviam atenuado a dor, e as dúvidas continuavam a persegui-la. Onde ela estava? Será que estava bem? Será que algum dia voltaria? Essas perguntas ecoavam como um refrão incessante, e Marta se perguntava se algum dia encontraria respostas. A briga que separou mãe e filha era uma ferida aberta. Clara tinha apenas 20 anos quando decidiu sair de casa, revoltada com o controle excessivo que, segundo ela, Marta exercia sobre sua vida. Marta, por outro lado, acreditava estar protegendo a filha de escolhas que poderiam destruí-la. Na noite em que Clara partiu, as palavras foram cortantes, lançadas como facas. "Você não entende nada da minha vida!" Clara gritou antes de sair porta afora, levando apenas uma mochila. Marta, orgulhosa e ferida, não foi atrás. Naquele momento, ambas acreditaram que o tempo curaria tudo. Mas ele não curou. A cozinha era o refúgio de Marta. Enquanto cortava cebolas e misturava ingredientes, tentava afastar os pensamentos dolorosos. O rádio, ligado em uma estação de músicas natalinas, era uma tentativa frágil de criar uma atmosfera alegre, mas cada melodia parecia zombar de sua solidão. A cada risada que vinha do lado de fora, Marta sentia um aperto no peito. A vida continuava para todos, menos para ela. Sua vida parecia estar congelada naquele momento em que Clara cruzou a porta pela última vez, deixando para trás uma mãe que não sabia como consertar o que havia sido quebrado. Na sala, fotos de Clara ainda decoravam as estantes. Marta não teve coragem de tirá-las, mas também não conseguia olhá-las por muito tempo. Cada sorriso capturado nas imagens era uma lembrança de tempos mais simples, quando o mundo parecia estar em equilíbrio. Clara criança, com os cachos dourados, segurando um presente de Natal. Clara adolescente, com um sorriso tímido, abraçando Marta na festa de formatura. Onde estava aquela menina? Marta se perguntava se ela ainda sorria assim ou se o mundo lá fora a havia endurecido. Enquanto Marta organizava a mesa de jantar, o barulho dos pratos contra a madeira parecia ecoar em sua mente. A mesa estava posta para 2 pessoas, um gesto simbólico que ela fazia todos os anos. Marta sabia que ninguém ocuparia aquela cadeira vazia, mas continuava a insistir.
Era um ato de resistência contra o desespero que a ameaçava engolir. Ela se sentou encarando a ceia preparada com tanto cuidado e sentiu as lágrimas escorrerem antes de poder contê-las. Era um ritual triste e solitário, mas o único que a conectava com o amor que ainda sentia por Clara. A noite caía e as luzes da árvore de Natal piscavam de forma ritmada, lançando reflexos coloridos pela sala. Marta se perguntava se era tolice manter viva aquela tradição. Afinal, para quem ela fazia isso? Não tinha ninguém para compartilhar aqueles momentos. Enquanto pensava nisso, lembrou-se de uma noite de Natal há muitos anos, quando Clara, ainda pequena, insistiu em esperar pelo Papai Noel. Marta sorriu com a lembrança, mas logo o sorriso desapareceu, substituído pela melancolia. Aqueles momentos pareciam pertencer a outra vida, a um passado inalcançável. A vizinha de Marta, Dona Helena, bateu à porta no início da noite, trazendo biscoitos de gengibre. "Você deveria vir passar o Natal conosco", ela disse, com um tom gentil, mas Marta recusou educadamente. Helena insistiu, preocupada, mas Marta argumentou que precisava ficar em casa caso Clara aparecesse. Helena lançou-lhe um olhar de pena, mas não insistiu mais. Marta sabia o que a vizinha pensava, que era uma loucura ainda esperar. Mas para Marta, a esperança era tudo o que tinha. Se ela perdesse isso, perderia a si mesma. O relógio marcava 8 da noite quando Marta acendeu as velas na mesa. O calor das chamas parecia ironicamente distante, incapaz de aquecer o vazio que tomava conta da casa. Ela se sentou no sofá com as mãos cruzadas no colo e tentou imaginar onde Clara estaria naquele momento. Será que ela pensava na mãe? Será que estava em alguma ceia alegre com amigos ou outra família? Ou será que estava sozinha, como Marta? Essas perguntas eram como espinhos fincando-se em seu coração a cada pensamento. Quando a primeira batida na porta ecoou, Marta não reagiu imediatamente. Pensou que fosse o vento, ou talvez Dona Helena de novo. Mas a segunda batida foi mais firme, mais insistente. Seu coração acelerou, e ela se levantou lentamente, sem saber o que esperar. Ao abrir a porta, o mundo pareceu parar. Lá estava Clara, encolhida no frio, com uma expressão hesitante que misturava dor e saudade. Marta sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Depois de 5 anos, sua filha estava de volta. O ar frio da noite invadiu a casa quando Marta abriu a porta. Por um momento ela ficou congelada, incapaz de acreditar na visão diante dela. Clara estava ali, envolta em um casaco grosso, mas claramente vulnerável. Sua expressão era um misto de hesitação e cansaço, como se o peso dos anos tivesse finalmente a empurrado de volta para casa. Marta tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Tudo o que conseguiu fazer foi abrir mais a porta, um gesto silencioso de acolhimento. Clara entrou, seus passos inseguros ecoando pela sala. Clara olhou ao redor, notando os detalhes que não haviam mudado. A mesma árvore de Natal, os mesmos móveis, até mesmo o cheiro da casa. Uma mistura de lavanda e algo reconfortante que ela não conseguia identificar. Era como voltar no tempo, mas com uma camada de desconforto que pairava entre elas. "Eu não sabia se você estaria em casa", Clara disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Marta queria dizer que sempre estaria ali, mas o nó na garganta a impediu. Apenas assentiu enquanto sentia as lágrimas se acumularem em seus olhos. O silêncio era esmagador. Marta gesticulou para Clara se sentar, mas a jovem hesitou. Parecia desconfortável, como se estivesse fora de lugar. Marta percebeu isso e rapidamente tentou quebrar o clima, oferecendo algo quente para beber. "Fiz chá, ou você prefere café?" Clara apenas balançou a cabeça, recusando, mas aceitou o convite para se sentar. Marta sentiu o coração bater forte enquanto via sua filha acomodar-se no sofá, no mesmo lugar que costumava ser seu canto favorito quando era criança. Era surreal vê-la ali novamente depois de tanto tempo. "Você está bem?" Marta perguntou finalmente, a voz trêmula. Era uma pergunta simples, mas carregada de significados. Clara não respondeu de imediato. Seus olhos vagaram pela sala antes de pousarem em Marta. "Estou tentando ficar", disse,
com uma sinceridade que fez Marta engolir em seco. Havia algo quebrado na voz de Clara, algo que Marta reconheceu como um reflexo da própria dor. Elas estavam feridas, e essa ferida era visível, mesmo sem palavras. Marta quis perguntar mais, mas temeu pressionar demais e fazer com que Clara recuasse. A tensão entre elas parecia palpável. Clara começou a falar hesitante, explicando que estava na cidade para visitar uma amiga, mas que não podia ir embora sem tentar ver a mãe. "Eu não sabia se você me deixaria entrar", confessou. Marta sentiu o impacto dessas palavras como uma punhalada. Como Clara podia pensar que não seria bem-vinda? A culpa a envolveu, e ela tentou conter as lágrimas. "Esta sempre foi sua casa, Clara. Sempre será", disse, com uma firmeza que escondia o tremor de suas emoções. Marta percebeu o olhar de Clara pousando na mesa de jantar, com a ceia cuidadosamente preparada. "Você fez tudo isso só para você?", Clara perguntou, a voz tingida de surpresa e algo mais difícil de identificar. Marta abaixou o olhar envergonhada. "É uma tradição. Sempre faço, por mais que não tenha ninguém para compartilhar." A sinceridade crua nas palavras de Marta pareceu mexer com Clara, que desviou o olhar, como se não soubesse como processar aquilo. A tensão estava longe de ser resolvida, mas algo parecia ter se quebrado na barreira invisível entre elas. Depois de alguns minutos de silêncio, Clara finalmente começou a falar mais sobre sua vida. Falou em linhas gerais, como se temesse revelar demais. Contou que estava trabalhando em um café em outra cidade, que havia viajado bastante nos primeiros anos após sair de casa, mas que nos últimos tempos estava tentando encontrar estabilidade. Marta ouviu atentamente, cada palavra como um presente. Era pouco, mas era algo, e Marta se agarrou a isso com todas as forças. Queria perguntar mais, mas temia ultrapassar os limites que Clara parecia ter imposto. Em certo momento, Marta não conseguiu mais se conter. "Clara, eu sinto muito por tudo. Pela briga, pelo que eu disse. Eu nunca quis te machucar." As palavras saíram rápidas, quase atropeladas, enquanto Marta segurava as mãos de Clara, buscando algum tipo de conexão. Clara ficou rígida, claramente surpresa com a súbita declaração. Por alguns segundos não respondeu, mas quando finalmente falou, sua voz era baixa, cheia de mágoa. "Eu também disse coisas horríveis, mãe, mas você não entende o quanto eu precisava me sentir livre. O diálogo que se seguiu foi doloroso, mas necessário." Clara revelou como se sentia sufocada pelas expectativas de Marta, como acreditava que sua mãe não confiava em sua capacidade de tomar decisões. Marta, por sua vez, tentou explicar que tudo o que fazia era por medo de que Clara se machucasse. "Você era tudo o que eu tinha, Clara. Eu só queria te proteger." As palavras de Marta revelaram uma vulnerabilidade que Clara não esperava. Foi como se ambas estivessem, pela primeira vez, realmente se ouvindo, em vez de apenas se enfrentarem. Quando Clara finalmente segurou as mãos de Marta, as lágrimas escorreram livremente pelo rosto das duas. "Eu não sei se consigo consertar tudo isso de uma vez", Clara disse com honestidade. "Mas eu quero tentar." Marta assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. "Tentar já é mais do que suficiente", respondeu, apertando as mãos de Clara com força. A noite, que parecia destinada a ser mais um lembrete de sua solidão, havia se transformado em algo inesperado. Uma oportunidade de recomeçar. A tensão que permeava o ambiente começou a suavizar quando Marta trouxe uma bandeja com fatias de bolo e as colocou na mesa de centro. Clara, embora relutante, aceitou uma fatia, mexendo-a distraidamente com o garfo. Marta, por sua vez, observava a filha como se tentasse decifrar uma nova versão de alguém que conhecia tão bem e, ao mesmo tempo, parecia uma estranha. "Você mudou muito", disse Marta, finalmente rompendo o silêncio. Clara soltou um riso seco. 5 anos fazem isso com a gente." A resposta carregava um peso que Marta sentiu na pele. Enquanto conversavam, Clara começou a compartilhar fragmentos de suas experiências. Falou sobre os lugares que visitou, as pessoas que conheceu e as dificuldades que enfrentou. Marta ouvia com atenção, mas o orgulho em seus olhos não conseguia esconder a preocupação.
Você nunca me contou onde estava, disse Marta, tentando manter a voz firme. Clara suspirou olhando para o chão. Eu não sabia como. Cada vez que pensava em ligar, achava que seria tarde demais ou que você não me atenderia. Marta sentiu o coração apertar. Nunca seria tarde demais, Clara. Eu sempre estaria aqui. A conversa se aprofundou quando Clara começou a revelar detalhes mais dolorosos de sua jornada. Contou que houve momentos em que não tinha onde dormir, que viveu meses de incertezas, sobrevivendo de trabalhos temporários. Marta sentiu um misto de culpa e impotência. Eu falhei com você, sussurrou, as lágrimas escorrendo. Clara balançou a cabeça. Você não falhou. Eu que fui teimosa, mas eu precisava aprender por conta própria. Marta enxergava a determinação nos olhos da filha, mas também via as cicatrizes invisíveis deixadas pelos anos de luta. Em meio às revelações, Clara hesitou como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer algo. Marta percebeu o desconforto e segurou a mão da filha, incentivando-a a continuar. Eu tive que tomar decisões difíceis, mãe, disse Clara, desviando o olhar. Coisas que eu não sei se você entenderia. Marta sentiu o coração acelerar. Clara, seja o que for, eu quero saber. Eu preciso saber. As palavras de Marta eram sinceras, mas Clara parecia lutar contra seus próprios medos antes de finalmente confessar. Eu fiquei grávida, mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você teve um bebê? Perguntou, a voz quase inaudível. Clara balançou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Não, eu não consegui seguir com a gravidez, não tinha condições. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Marta sentiu um turbilhão de emoções. Choque, tristeza, compaixão. Queria dizer algo, mas não sabia como expressar o que sentia. Em vez disso, abraçou Clara com força, deixando que as lágrimas de ambas falassem por si. A confissão de Clara abriu uma nova camada de dor, mas também de conexão entre elas. Marta começou a enxergar a profundidade do que a filha havia enfrentado sozinha, e Clara começou a perceber o quanto a mãe estava disposta a acolhê-la, apesar de tudo. Eu tinha tanto medo de te contar, disse Clara, soluçando. Marta balançou a cabeça. Você nunca deveria ter enfrentado isso sozinha, Clara. Eu deveria estar lá para você. As palavras de Marta carregavam arrependimento, mas também uma promessa de que nunca mais deixaria Clara passar por algo assim, sem apoio. A conversa continuou noite adentro, e ambas começaram a se abrir de formas que nunca haviam feito antes. Marta contou sobre os anos em que viveu na incerteza, esperando por uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de Clara. Eu me culpei todos os dias. Pensei que talvez se eu tivesse sido mais compreensiva, você não teria ido embora. Clara balançou a cabeça, segurando a mão da mãe. Eu também pensei assim, mas fugir foi a única forma que encontrei de tentar ser quem eu sou. Eu só não sabia o quanto isso custaria. À medida que as verdades iam sendo ditas, o peso do passado parecia começar a se dissipar. Clara começou a sorrir entre as lágrimas, compartilhando pequenas histórias engraçadas de suas viagens. Marta riu também, um som que não emitia há anos. Era como se uma ponte estivesse sendo reconstruída, tijolo por tijolo entre elas. No entanto, ambas sabiam que ainda havia muito a ser enfrentado. A dor não desapareceria de uma hora para outra, mas havia algo novo ali, a esperança de um futuro diferente. Em certo momento, Clara notou um álbum de fotos sobre a mesa. Pegou e começou a folheá-lo, vendo imagens de sua infância. Você ainda guarda tudo isso? Perguntou surpresa. Marta assentiu. Essas fotos são a única coisa que me fazia sentir que você ainda estava aqui. Clara ficou em silêncio, absorvendo o peso das palavras da mãe. Folheando as páginas, encontrou uma foto antiga delas duas em frente à árvore de Natal, ambas sorrindo largamente. Eu me lembro desse dia, disse Clara, o sorriso tingido de melancolia. Eu também, respondeu Marta com a voz embargada. Quando a noite chegou ao fim, Clara decidiu ficar. Era um pequeno passo, mas um enorme sinal de reconciliação. Marta arrumou o quarto de Clara, tirando o pó de móveis que não eram usados há anos.
enquanto Clara a observava em silêncio. Quando finalmente se deitou, Clara sentiu uma mistura de alívio e incerteza. Marta, no quarto ao lado, agradecia silenciosamente pela chance de ter sua filha de volta, mesmo que ainda houvesse feridas a serem curadas. Ambas sabiam que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos, havia uma estrada a seguir. O amanhecer trouxe uma luz suave à casa, iluminando o rosto de Marta, enquanto ela preparava o café da manhã. O aroma de pão caseiro recém-assado misturava-se ao cheiro de café forte. Marta tentava controlar os pensamentos que haviam surgido ao longo da noite. A revelação de Clara ainda pairava em sua mente como uma névoa densa, mas ela sabia que precisava olhar para frente. Quando Clara apareceu na cozinha com os olhos ainda pesados de sono, Marta sorriu. "Bom dia, fiz seu pão favorito", disse, tentando disfarçar a turbulência interna. Clara sentou-se à mesa, observando os pequenos gestos da mãe. Era como revisitar um quadro do passado, mas com cores diferentes. Havia algo no olhar de Marta que Clara não conseguia decifrar, uma mistura de amor e preocupação. "Você não precisa fazer tudo isso, mãe", Clara disse com um tom suave, mas Marta balançou a cabeça. "Eu quero. É o mínimo que posso fazer." As palavras eram simples, mas carregavam o peso da culpa e da tentativa de reparação. Clara, por sua vez, não sabia como responder, então aceitou o gesto em silêncio. Durante o café, a conversa fluiu hesitante. Marta quis saber mais sobre os anos que Clara passou longe, mas evitou perguntas que pudessem parecer invasivas. Clara, ainda relutante, revelou detalhes aos poucos. Falou sobre as amizades que fez e perdeu, os sonhos que construiu e abandonou. Marta ouvia atentamente, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Clara havia vivido tanto, enfrentado tanto, e Marta não estava lá para apoiá-la. "Você é mais forte do que eu imaginava", disse Marta com sinceridade, e Clara apenas sorriu, um sorriso tímido que carregava cicatrizes. A tranquilidade da manhã foi quebrada quando Clara recebeu uma mensagem no celular. Marta percebeu a expressão da filha mudar, ficando mais tensa. "Está tudo bem?", perguntou, tentando não parecer intrusiva. Clara hesitou antes de responder. "É um amigo, ele está preocupado comigo." Marta sentiu uma pontada de ciúmes misturada com culpa. "Você pode ligar para ele se quiser." Clara balançou a cabeça. "Não agora." A resposta de Clara parecia encerrar o assunto, mas Marta não pôde deixar de se perguntar quem era esse amigo e qual papel ele desempenhava na vida da filha. Mais tarde, enquanto arrumavam a sala juntas, Marta começou a falar sobre o que sentiu nos anos de separação. "Eu acordava todas as manhãs esperando que você entrasse por aquela porta", disse, enquanto colocava enfeites de Natal em uma prateleira. Clara parou o que estava fazendo e olhou para a mãe. "Eu também pensava em voltar, mas sempre achava que seria tarde demais." Marta balançou a cabeça, segurando as lágrimas. "Nunca seria tarde demais. Você é minha filha, Clara, sempre será." As palavras pareciam simples, mas Clara sentiu o impacto delas no fundo do coração. À medida que o dia passava, as duas começaram a reconstruir uma rotina, mas a tensão ainda estava presente. Havia conversas que precisavam ser feitas, mas nenhuma delas sabia por onde começar. Clara, por exemplo, ainda carregava uma certa resistência em relação à mãe, temendo que Marta pudesse voltar a ser a figura controladora de antes. Marta, por sua vez, tinha medo de pressionar Clara e afastá-la novamente. Era um equilíbrio delicado, como andar sobre uma corda bamba, e ambas sabiam que qualquer deslize poderia ser fatal para a reconciliação. No final da tarde, enquanto preparavam o jantar juntas, Marta decidiu abordar um assunto que vinha lhe pesando. "Clara, você tem alguém na sua vida?", perguntou, tentando parecer casual. Clara ficou visivelmente desconfortável. "Não no momento", respondeu, depois de uma pausa. Marta percebeu a hesitação, mas não insistiu. "Se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui", disse com um tom acolhedor. Clara apenas assentiu, mas por dentro sentiu um nó se formar. Havia coisas que ela ainda não estava pronta para compartilhar, segredos que temia que a mãe não fosse entender.
Quando a noite caiu, Clara se isolou no quarto, enquanto Marta ficou na sala, olhando para a árvore de Natal. O silêncio da casa parecia amplificado, trazendo de volta pensamentos sombrios. Marta se perguntava se estava sendo boa o suficiente, se estava fazendo o suficiente para consertar o que havia sido quebrado. Enquanto isso, Clara encarava o teto do quarto, pensando em como seria possível reconstruir a relação com a mãe sem reviver os conflitos do passado. Ambas estavam presas em suas próprias incertezas, desejando uma conexão mais profunda, mas temendo os riscos. Mais tarde, Clara apareceu na sala trazendo consigo uma pequena caixa. "Eu trouxe isso para você", disse, entregando o objeto a Marta. Dentro havia um conjunto de cartas nunca enviadas. "Eu escrevi para você em diferentes momentos, mas nunca tive coragem de enviar." Marta pegou as cartas com mãos trêmulas, sentindo o peso emocional do presente. Ao ler as primeiras linhas de uma das cartas, lágrimas começaram a cair. "Você sempre esteve comigo, Clara, mesmo quando eu achava que tinha perdido tudo." As palavras de Marta eram simples, mas carregadas de emoção. A troca das cartas trouxe um novo nível de entendimento entre elas. Clara viu que sua mãe, apesar de todos os erros, nunca deixou de amá-la profundamente. Marta, por sua vez, começou a entender as dores e lutas internas de Clara. Havia ainda muito a ser dito, mas pela primeira vez em anos, mãe e filha estavam começando a caminhar lado a lado. A noite terminou com um abraço silencioso, mas cheio de significados. A jornada para a cura estava longe de terminar, mas elas estavam finalmente dispostas a enfrentá-la juntas. O dia seguinte trouxe uma atmosfera mais leve à casa. Marta e Clara, ainda cautelosas, pareciam ter encontrado um ritmo para a convivência. O café da manhã foi marcado por conversas descontraídas e ambas começaram a partilhar pequenas memórias felizes do passado. Clara contou sobre a vez em que pintou as paredes do quarto com giz de cera, e Marta riu, lembrando-se do trabalho que teve para limpar. No entanto, por trás dos risos, havia uma tensão latente. Clara sabia que ainda precisava revelar mais de sua vida, e Marta sentia que algo importante estava por vir. Durante a tarde, Clara sugeriu que saíssem para uma caminhada. A neve cobria as ruas da cidade, e as luzes de Natal iluminavam as calçadas com um brilho reconfortante. Enquanto andavam lado a lado, Marta aproveitou o momento para perguntar sobre os sonhos de Clara. "Você ainda pensa em seguir aquela carreira na fotografia?" Clara sorriu de forma melancólica. "Eu ainda amo fotografia, mas não sei se tenho coragem de tentar de novo." Marta segurou o braço da filha e parou de andar. "Você tem coragem, Clara, sempre teve. Eu só quero que saiba que agora estou aqui para te apoiar." Ao voltarem para casa, Marta percebeu que Clara estava inquieta. Sentaram-se no sofá, e Clara começou a falar de forma hesitante. "Mãe, tem algo que eu preciso te contar." Marta sentiu o coração acelerar, mas assentiu, incentivando-a a continuar. Clara respirou fundo antes de dizer: "Durante esses anos não foram só as dificuldades financeiras que me afastaram de você. Eu também tive medo. Medo de como você reagiria às minhas escolhas." Marta ficou em silêncio, esperando que Clara elaborasse. "Eu amei alguém, mãe, e essa pessoa era uma mulher." Marta sentiu o impacto das palavras, mas não disse nada imediatamente. Clara, por outro lado, parecia prestes a se retrair, temendo o pior. "Eu pensei que você nunca aceitaria, por isso nunca contei. Quando as coisas ficaram difíceis, ela tentou me ajudar, mas eu não consegui lidar com a pressão de tudo. Nos afastamos e eu fiquei sozinha." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara, e Marta a abraçou sem hesitar. "Eu sinto muito por você ter passado por isso sozinha, Clara. Eu sinto muito por você ter pensado que não podia contar comigo." O abraço prolongado foi uma explosão emocional para ambas. Marta segurou Clara com força, como se quisesse protegê-la de todas as dores que já havia enfrentado. "Clara, eu sei que cometi erros. Sei que fui rígida e muitas vezes cega para o que você precisava, mas isso nunca mudará o quanto eu te amo. Você entende isso? Nunca." Clara assentiu, soluçando, enquanto Marta acariciava seus cabelos. O momento era uma fusão de tristeza, arrependimento e alívio.
Finalmente, Clara sentiu que não precisava mais esconder quem era. Depois de algum tempo, Clara começou a se abrir mais sobre o relacionamento que havia tido. Contou sobre os momentos felizes e as dificuldades que enfrentaram juntas. Marta ouviu com atenção, absorvendo cada palavra. Ela era incrível, mãe. Ela acreditava em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Marta segurou a mão de Clara, sentindo uma nova conexão se formar entre elas. Eu queria ter conhecido ela, disse Marta com sinceridade. Clara sorriu, surpresa com a reação da mãe. Eu também queria. A conversa trouxe uma sensação de alívio, mas também trouxe reflexões profundas para Marta. Ao longo da noite, ela começou a questionar seus próprios preconceitos e a rigidez com que havia criado Clara. Percebeu que muitas de suas atitudes eram baseadas em medo e desconhecimento, e não em amor verdadeiro. Essa autorreflexão foi dolorosa, mas necessária. Marta sabia que, se quisesse reconstruir sua relação com Clara, precisaria mudar, não apenas em palavras, mas em ações. Estava determinada a ser a mãe que Clara precisava e merecia. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntas, Clara perguntou: "Você acha que ainda podemos ser uma família de verdade?" Marta parou por um momento, encarando os olhos da filha. "Eu acho que sempre fomos, mesmo quando estávamos distantes. Mas agora podemos ser uma família de verdade, Clara, porque estamos nos ouvindo, nos entendendo, e isso é tudo o que importa." Clara sorriu e, pela primeira vez desde que voltou, sentiu que o peso em seus ombros estava diminuindo. Havia ainda muito a ser superado, mas elas estavam juntas. Quando a ceia foi servida, Marta fez um brinde inesperado. "Há todas as segundas chances", disse, levantando a taça. Clara, emocionada, seguiu o gesto da mãe, e as duas brindaram com olhos cheios de lágrimas. A ceia, que por anos foi um ritual solitário, tornou-se um momento de celebração, um marco na reconciliação entre mãe e filha. Elas riram, choraram e compartilharam histórias, deixando claro que estavam prontas para um novo capítulo em suas vidas. O amor, apesar de todas as dificuldades, havia prevalecido. Ao final da noite, Clara surpreendeu Marta com uma fotografia que havia tirado anos antes, enquanto viajava. Era uma paisagem de montanhas cobertas de neve, com um céu dourado ao fundo. "Quero que você fique com isso", disse Clara. Marta olhou para a foto, emocionada. "É linda, assim como você." Clara sorriu e as duas se abraçaram novamente com um amor renovado. Aquele Natal seria lembrado não como o momento em que tudo foi consertado, mas como o momento em que mãe e filha decidiram recomeçar com coragem e amor. O dia amanheceu tranquilo, com o sol refletindo na neve que cobria o quintal da casa de Marta. Era uma manhã diferente das que ela havia vivido nos últimos anos. Clara ainda estava dormindo, e Marta, sentada à mesa com uma xícara de café, refletia sobre tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas. As conversas dolorosas, os segredos revelados e as lágrimas compartilhadas haviam deixado marcas, mas também abriram um caminho para a cura. Marta sentia-se estranhamente leve, como se o peso que carregava no coração estivesse começando a se dissipar. Quando Clara acordou, encontrou Marta na cozinha preparando panquecas. "Bom dia", disse Clara sorrindo, e Marta retribuiu o sorriso com sinceridade. "Bom dia, minha querida. Está com fome?" Clara assentiu, sentando-se à mesa. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente, sem o peso das tensões anteriores. Era uma troca simples, mas cheia de significado. Pela primeira vez em anos, ambas estavam presentes uma para a outra, sem barreiras ou reservas. Marta sentiu que, finalmente, estava conhecendo a mulher que sua filha havia se tornado. Durante a manhã, Clara sugeriu um passeio pelo parque da cidade, algo que costumavam fazer quando ela era criança. Marta concordou, sentindo uma pontada de nostalgia. Enquanto caminhavam pelas trilhas cobertas de neve, Clara comentou sobre como tudo parecia menor do que ela se lembrava. "É engraçado como as coisas mudam quando crescemos", disse ela, e Marta concordou. "Sim, mas algumas coisas continuam iguais, como este parque,
e como o amor de uma mãe pela filha. Clara olhou para Marta, emocionada com as palavras, e apertou sua mão com carinho. À tarde, Clara encontrou o álbum de fotos novamente e começou a folheá-lo com Marta ao seu lado. Juntas, revisitaram memórias de natais passados, aniversários e momentos simples, mas significativos. Cada foto trazia uma história, uma lembrança que as conectava. Você sempre foi minha maior alegria, disse Marta com os olhos marejados. Clara sorriu, tocando o rosto da mãe. E você sempre foi meu lar, mesmo quando eu estava longe. O momento era um símbolo do reencontro emocional que ambas haviam esperado por tanto tempo. Conforme o dia chegava ao fim, Clara sentiu que era hora de conversar sobre o futuro. Eu não sei como será daqui para frente, mãe, mas quero tentar estar mais presente, reconstruir isso com você. Marta, segurando as mãos da filha, respondeu com firmeza. O futuro não me assusta, Clara. Enquanto estivermos juntas, podemos superar qualquer coisa. As palavras trouxeram conforto a Clara, que sabia que ainda havia muito a resolver, mas sentia-se fortalecida pela certeza de que sua mãe estava ao seu lado. No jantar daquela noite, Marta serviu o prato favorito de Clara, algo que ela não fazia há anos. Você ainda se lembra disso? Perguntou Clara, surpresa. Como eu poderia esquecer? Respondeu Marta com um sorriso. O jantar foi recheado de risadas e histórias, um contraste marcante com os silêncios do passado. A casa, que antes parecia vazia e fria, agora pulsava com vida. Marta sentia que o Natal finalmente havia recuperado seu significado: união, amor e perdão. Após o jantar, Clara fez uma confissão. Eu pensei em não voltar, mãe, por medo, por orgulho, mas algo dentro de mim dizia que era hora. Marta ouviu atentamente, sentindo o peso da sinceridade de Clara. Eu também pensei que talvez nunca tivesse essa chance, mas estou tão feliz que você ouviu essa voz dentro de você. Clara sorriu, segurando as mãos de Marta. Eu não quero perder mais nenhum Natal com você. Marta assentiu com lágrimas escorrendo silenciosamente. Era uma promessa silenciosa, mas poderosa. Antes de dormir, Clara encontrou uma caixa no armário de Marta. Dentro, havia objetos que pertenciam a ela, brinquedos de infância, desenhos e até mesmo uma carta que nunca foi enviada. Era uma carta que Marta escreveu no primeiro Natal sem Clara, cheia de palavras de amor e saudade. Clara leu a carta em silêncio, com lágrimas nos olhos, e foi até o quarto da mãe. Você nunca desistiu de mim, não é? Perguntou e Marta sorriu. Nunca e nunca vou. As duas se abraçaram, firmando uma conexão que nada mais poderia quebrar. Na manhã seguinte, Clara anunciou sua decisão de ficar por mais alguns dias. Acho que quero passar o ano novo com você, disse sorrindo. Marta sentiu uma alegria indescritível, sabendo que cada momento com Clara era um presente. Enquanto Clara ajudava a desmontar os enfeites de Natal, Marta percebeu que não importava o tempo que levariam para curar completamente as feridas do passado. O importante era que estavam juntas, dispostas a reconstruir o que havia sido perdido. Quando a noite caiu, Marta e Clara sentaram-se na varanda, observando as estrelas. Marta segurou a mão da filha e disse: Este foi o melhor Natal da minha vida. Clara sorriu com os olhos cheios de lágrimas. O meu também, mãe. Sob o céu estrelado, mãe e filha encontraram algo que há muito tempo parecia perdido: paz. Era o início de um novo capítulo, onde o amor e o perdão guiariam seus passos. O Natal, que começara como um lembrete de mágoas, terminou como um símbolo de redenção e esperança. A neve havia derretido em boa parte da cidade, deixando rastros úmidos nas ruas. Os enfeites de Natal começaram a ser retirados das casas vizinhas, enquanto o espírito das festas dava lugar à calma do início do ano. Na casa de Marta, no entanto, ainda havia uma chama acesa de renovação. Clara decidiu prolongar sua estadia, algo que surpreendeu Marta de maneira agradável. Acho que preciso de um tempo para organizar minha mente, Clara explicou, e Marta, cheia de alegria, respondeu: Este é o lugar perfeito para isso. Os dias seguintes foram marcados por uma nova rotina. Clara e Marta dividiam as tarefas da casa,
Riam juntas e conversavam sobre assuntos que nunca haviam explorado antes. A presença constante da filha era como um bálsamo para Marta, que via sua casa recuperar o calor que tanto faltara. Por outro lado, Clara sentia-se pela primeira vez verdadeiramente acolhida, sem julgamentos ou expectativas sufocantes. Era como redescobrir sua mãe sob uma nova perspectiva, e esse processo trouxe conforto e cura. Em uma tarde tranquila, Clara decidiu revisitar o álbum de fotos com Marta. Desta vez adicionaram novas imagens, selfies juntas, fotos do jantar de Natal e até mesmo uma imagem espontânea de Marta rindo enquanto cozinhava. Essas vão para o futuro, para lembrarmos de onde recomeçamos, Clara disse com um sorriso. Marta concordou, sentindo uma nova esperança crescer em seu peito. Cada nova fotografia era um símbolo de um futuro promissor, onde a dor do passado seria substituída por momentos felizes. Durante uma conversa à noite, Clara falou sobre seus planos. Eu quero tentar a fotografia de novo, disse hesitante. Marta segurou as mãos da filha e respondeu com firmeza. E você vai. Eu sei que pode. A confiança de Marta trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Você sempre acreditou em mim? Perguntou emocionada. Marta assentiu. Sempre. Só não soube como mostrar isso antes. As palavras da mãe foram como um abraço para Clara, que finalmente sentiu-se capaz de dar um passo em direção aos seus sonhos. No último dia do ano, Marta organizou um jantar especial para celebrar não apenas a chegada de um novo ano, mas também o recomeço de sua relação com Clara. As duas prepararam a comida juntas, rindo e cantando ao som de músicas antigas. Era um contraste absoluto com os anos anteriores, quando Marta passava as festividades sozinha. Ao olhar para Clara, que ria despreocupadamente enquanto cortava legumes, Marta sentiu um orgulho que não conseguia descrever. Sua filha estava ali, inteira, e isso era tudo o que importava. À meia-noite, enquanto os fogos iluminavam o céu, Marta e Clara brindaram ao novo ano. Há todas as possibilidades que nos esperam, disse Clara, erguendo sua taça. Marta completou. E a coragem de enfrentá-las juntas. O brinde foi acompanhado por um abraço apertado, e ambas choraram, mas desta vez as lágrimas eram de felicidade. Naquele momento, sob as luzes dos fogos, mãe e filha selaram um pacto silencioso de amor e respeito mútuo, prontos para enfrentar qualquer desafio. Nos dias que se seguiram, Marta começou a arrumar o antigo quarto de Clara para transformá-lo em um estúdio temporário de fotografia. Era seu presente para a filha, uma forma de incentivá-la a perseguir seus sonhos. Quando Clara viu o espaço, ficou emocionada. Eu não sei como te agradecer, mãe. Marta sorriu. Você já agradeceu, Clara, voltando para casa. O gesto de Marta não apenas solidificou a conexão entre as duas, mas também deu a Clara o impulso de que precisava para recomeçar. Antes de partir, Clara tirou uma foto de Marta na frente da casa. É para o meu portfólio, disse ela rindo. Marta, um pouco tímida, concordou. Quando viu a imagem, ficou surpresa com o brilho nos próprios olhos. Era um reflexo de algo que há muito tempo ela não sentia. Felicidade. Você é talentosa, Clara. O mundo precisa ver isso, disse Marta, com orgulho genuíno. Clara sorriu, sentindo-se finalmente vista e apoiada. No dia da partida, Clara abraçou Marta por um longo tempo. Eu vou voltar logo. Prometo, disse Clara com os olhos marejados. Marta, segurando a emoção, respondeu. Não importa quanto tempo leve, estarei sempre aqui. A despedida foi cheia de saudade, mas também de esperança. Ambas sabiam que, apesar da distância, estavam conectadas por algo mais forte. Um amor que resistiu a mágoas, erros e o tempo. E agora, esse amor era um alicerce firme para o futuro. Marta ficou na varanda, observando Clara partir, mas sentiu uma paz que não experimentava há anos. O vazio que antes tomava conta de sua casa e coração havia sido substituído por algo novo. Uma sensação de que tudo ficaria bem. Clara, ao olhar pelo retrovisor, viu sua mãe acenando e sorriu. Era o sorriso de alguém que havia encontrado o caminho de volta para casa. Naquele momento, ambas sabiam que o Natal havia sido mais do que uma celebração.
havia sido o começo de uma nova história, construída com amor, coragem e perdão.